A Antártida é o continente mais inexplorado e misterioso do nosso planeta. Se comparado com a Europa ou a América, nós não sabemos quase nada sobre o continente gelado. Todos os dias novas descobertas são feitas, e a mais recente delas diz respeito a continentes meio que perdidos no meio de tanto gelo. Mas como isso é possível? Eu sou Marcos Gouveia e você é sempre muito bem-vindo aqui no canal Fatos Desconhecidos. Não esquece de curtir o vídeo e assinar as notificações. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Todo dia tem vídeo novo por aqui. Então vamos lá? Conhecer os segredos do continente gelado que aos poucos estão sendo revelados? Os continentes perdidos descobertos na Antártida. Antes da gente falar sobre a descoberta, nós vamos te inteirar um pouco mais sobre a Antártida e os motivos desse continente continuar sendo tão misterioso e por que quase não há presença humana por lá. Assim você vai entender o motivo da descoberta ter acontecido somente por agora. A Antártida, como você bem sabe, é conhecida como continente gelado. Localizada no extremo sul do nosso planeta, o continente possui 14 milhões de quilômetros quadrados. A temperatura pode chegar a menos 89 graus Celsius. E por causa desse frio todo, a Antártida é o local com a maior quantidade de gelo no mundo. Aproximadamente 98% das terras são cobertas por gelo. Esse frio todo e a falta de luz no inverno fazem com que poucas espécies de plantas vivam na região. Geralmente líquens, musgos e plantas rasteiras conseguem sobreviver e são encontradas em algumas regiões. Já entre os animais, os mais famosos são os pinguins e as focas. Enquanto a África foi o berço da humanidade e a Europa e a Ásia foram colonizadas pelo homem na sequência, a Antártida era um continente inexplorado até o ano de 1911. Em dezembro daquele ano, o explorador norueguês Roald Amundsen, junto com a sua equipe, foi o primeiro homem a atingir o Polo Sul. Mesmo antes de Amundsen ter chegado à Antártida, haviam suspeitas de que o continente existia há vários séculos atrás. O famoso navegador James Cook, em 1773, chegou bem próximo ao continente e chegou a descrever que tinha certeza que havia um continente mais ao sul. Os mapas daquela época já continham um esboço do que se acreditava ser o continente antártico. Mas como você provavelmente já deve imaginar, a tecnologia de anos atrás não permitia que houvesse uma exploração adequada das terras gélidas da Antártida. Mesmo hoje, nós temos poucos aventureiros e cientistas que se arriscam por lá. Por ser um ambiente relativamente hostil, qualquer expedição ao continente, mesmo a mais simples, é muito cara e possui muitos riscos. Mas toda essa dificuldade não impediu que diversos países alegassem posse do território. Países como a Argentina, Austrália, Reino Unido, Noruega, Nova Zelândia e Chile possuem reivindicações sobre essas terras. Os Estados Unidos e a Rússia se reservaram o direito de reivindicar quando for necessário. E o Brasil afirma ter uma zona de interesse por lá. Acredita-se que o solo antártico é rico em recursos naturais como chumbo, prata, cobre, petróleo e gás natural. E isso sem contar o gelo, que não é nada mais do que água congelada. Mas com a provável falta de água no planeta, o gelo pode no futuro ser fundamental. Por isso, existe tanto interesse na Antártida. Mas olha só, para não ter guerras e nenhum tipo de briga, um tratado internacional foi criado para evitar conflitos e proteger o continente. O Tratado da Antártida foi assinado em 1º de dezembro de 1959 por vários países que se comprometeram a suspender as reivindicações territoriais. Então, oficialmente, a Antártida é um patrimônio de toda a humanidade. Como a Antártida é um continente que não se pode explorar, os países costumam ter bases científicas para estudos no continente. É claro que essas bases também possuem interesses políticos por trás, mas isso aí é uma outra história. O fato é que várias nações possuem bases por lá. O Brasil, por exemplo, possui uma base desde 1984, 2 anos depois do Programa Antártico Brasileiro ter começado. A base Comandante Ferraz está localizada na Península Keller.
Em 2012, ela sofreu um incêndio que destruiu boa parte das instalações, e a reconstrução já começou e estima-se que ela será concluída em 2019, custando aí quase 100 milhões de dólares. Entre as equipes científicas que estão na Antártida, está um grupo de pesquisadores liderados por um geocientista chamado Jörg Ebbing, que faz parte da Universidade de Kiel, na Alemanha. Depois de um longo e detalhado estudo, eles descobriram evidências de que a parte oriental da Antártida possui partes de continentes perdidos. Como assim? Esses continentes eles teriam existido há milhões de anos atrás e o que restou deles estaria debaixo do gelo. Para chegar a essa descoberta, os pesquisadores escolheram dados do satélite chamado Gravity Field and Steady State Ocean Circulation Explorer, que tem como sigla GOES. E também tiveram auxílio da Agência Espacial Europeia. Assim, eles conseguiram mapear a maioria das características das rochas, mesmo elas estando debaixo do gelo. O mapeamento conseguiu identificar a presença de crátons. Eles descobriram que a Antártida é composta por vários crátons, que são conhecidos por serem os núcleos dos continentes. E como o continente possui apenas um cráton, isso quer dizer que esses vários crátons encontrados representam o que sobrou de vários continentes perdidos. Só de curiosidade, todo continente tem uma espécie de prazo de validade. Nenhum deles dura para sempre. O cráton é como se fosse um fóssil do continente. É algo que restou dele. Geralmente eles chegam a durar mais de 500 milhões de anos e são identificados por causa da gravidade. Mas como assim, identificados pela gravidade? Os cientistas utilizaram dados que o GOES coletou em 2009 e 2013. O satélite já perdeu as suas funções, mas os dados ficaram salvos lá. E por ser um satélite que conseguia reunir informações sobre o campo gravitacional da Terra, esse aparelho foi fundamental para a realização da pesquisa. Acontece que pode não parecer, mas a força gravitacional na Terra não é igual em todos os lugares. O nosso planeta não é uma esfera perfeita, e por causa da sua topografia e da própria densidade da crosta, a gravidade acaba variando de um ponto ao outro. Lógico que a diferença é mínima e imperceptível pelos seres humanos, mas diante dos olhos de modernos computadores desenvolvidos para esses estudos, as diferenças de gravidade ficam bem evidentes. Por fim, os cientistas chegaram à conclusão de que a crosta da parte oriental da Antártida é mais espessa do que a parte ocidental, e essa diferença é bastante significativa. Enquanto a crosta oriental possui de 40 até 60 quilômetros de espessura, a parte ocidental tem apenas 20. Ebbing declarou que a equipe está satisfeita com os resultados e que esse é só o começo das pesquisas. Inclusive, os resultados foram publicados em novembro de 2018 na revista Scientific Reports, famosa por publicar grandes descobertas e avanços científicos. E mais pesquisas ainda vão ser feitas a respeito do que os pesquisadores encontraram e não só pela equipe de Ebbing. A descoberta deles já causou um pequeno movimento na comunidade científica, principalmente entre os geólogos. Caso fique comprovado que a parte oriental é diferente da parte ocidental, o próprio mapa mundi pode mudar, ganhando pelo menos mais um continente. Claro que isso ainda vai demorar muito, e essa decisão que seria tomada após muitos debates aí junto à comunidade científica. Mas essa descoberta reforça a teoria da deriva continental provocada pelas placas tectônicas. Os cientistas acreditam, por exemplo, que há milhões de anos atrás havia um continente único na Terra, denominado de Pangeia. Após a Pangeia ter se dividido, ela teria dado origem a 2 megacontinentes, a Laurásia, mais ao norte, que originou a América do Norte, Europa e a Ásia, e a Gondwana, ao sul, responsável por se transformar na América do Sul, África, Antártida e na Oceania. Então, entre os continentes perdidos da descoberta, acredita-se que existam restos de Gondwana, por exemplo, no solo antártico. A pesquisa pode contribuir para que outros geólogos e pesquisadores aprendam a detectar de forma mais precisa os movimentos das placas tectônicas e até prevê-los em pequenas e largas escalas. E como essa pesquisa pode ajudar a modificar o nosso dia a dia? Que influência esses resultados trariam? Vale lembrar que os movimentos das placas tectônicas são responsáveis pelos terremotos, tsunamis e inclusive pelo aparecimento de cadeias montanhosas como o Himalaia, os Andes e os Alpes. Quanto mais se sabe sobre elas,
mais condições teremos de evitar grandes desastres e assim não seremos pegos de surpresa caso aconteça algo de diferente na crosta terrestre. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que o Mapa Mundi realmente pode mudar com a descoberta desses continentes perdidos? Você acredita que algum dia a Antártida vai ser explorada como qualquer outro lugar do mundo? Ou você acha que a sua preservação vai ser mantida? Deixa aqui o seu comentário embaixo, eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!